Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e um dossiê daqueles. Tema único, PL 2630. Quero comentar com vocês sobre os principais acontecimentos ao longo do dia de ontem. Muita coisa aconteceu para além das discussões dentro da direita. E eu quero mostrar para vocês algumas notícias, algumas postagens de rede social, algumas coisinhas que chamaram demais a minha atenção, inclusive que são desdobramentos de algumas coisas que aconteceram num passado bem recente, sei lá, nos últimos 5 meses. E no final do vídeo tem um pedaço, eu não sei quanto tempo vai durar o vídeo hoje, que eu quero muito comentar com vocês, porque eu acho que é importantíssimo entender a história, entender o fluxo do tempo, como algumas peças se movem, porque senão a gente fica perdido quando a gente olha a realidade atual e fala, cara, como é que a gente chegou até aqui? Mas enfim, tem muita coisa, dificilmente eu peço compartilhe um vídeo no início, não vou nem pedir para compartilhar, mas eu peço a sua atenção, vem comigo até o fim, que eu garanto que eu não vou desperdiçar o teu tempo. Mas vamos lá, vamos começar por uma notícia que não tem muito a ver a priori com a PL 2630, né? A priori, pelo menos na manchete, que você diz assim, ó, Lula recebe Lira para discutir a relação do governo com a Câmara. O Lula recebeu o Lira, né, para uma conversa a sós, homem a homem, tete a tete. A priori não vazou muita coisa. O encontro que não foi divulgado na agenda oficial de nenhum deles. Isso aí, quando é que se faz isso? Quando você não quer que ninguém fique sabendo, né, para não ter aquela conspiração meio antes, né, aquelas especulações, e aí o que é que tá acontecendo? Você vai e a turma só sabe depois que já aconteceu. Aí fica aquele burburinho, né? Eita, o que será que eles discutiram? E esse papo durou 40 minutos, segundo aí o Igor Gadelha e a Maiara da Paz, e correu em meio às recentes críticas do Lira à articulação política do governo. Lembrem de uma coisa, a gente sabe que o Lira é o todo-poderoso, é o cara que manda e desmanda na Câmara, né? O grande líder do Centrão, formou o maior bloco da casa recentemente. Mas, na teoria, é porque na prática quem manda é o Lira, mas na teoria, quem deveria ser o responsável por conseguir os votos para o governo aprovar as suas propostas é o Alexandre Padilha. E o Padilha meio que vem deixando a desejar. Aí vamos continuar. Em entrevista ao jornal O Globo, que ocorreu no domingo, dia 30, Lira disse que a relação com o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, não é de satisfação boa. Aliados de Padilha interpretaram as falas de Lira como uma cobrança para que o presidente da Câmara volte a comandar a distribuição de emendas parlamentares. Vem a próxima notícia. Após reunião com Lira, Lula manda equipe liberar emendas a parlamentares. Vai lá, Lira. Consegue os votos. Consiga os votos. A notícia do Globo, do G1, foi bem genérica, mas foi quem divulgou primeiro. O tempo passou. No fim da noite, a turma do Estadão trouxe mais algumas informações. Lira convence Lula a abrir o cofre e liberar emendas e cargos em troca de apoio no Congresso. Sabe quanto? Tá ali no subtítulo. Planalto destrava 10 bilhões. O Padilha tem a chave do cofre, olha o valor que foi liberado, e não está conseguindo montar uma base. Não conseguiu. Os atritos entre os dois vieram à tona após a criação das CPIs, dos atos golpistas, das invasões do MST, e na esteira, né, do conflito envolvendo a frustrada votação do PL das fake news. Apoiado pelo Planalto, o projeto de lei apresentado para regulamentar as redes sociais virou alvo de um tiroteio que une as Big Techs, como Google e TikTok, a deputados aliados de Bolsonaro. Nos bastidores, Lira também acusou Padilha, olha agora, de não defender após o ministro da Justiça Flávio Dino ter vetado a indicação de João Carlos Maia Soares, feita por ele, para o TRF1. Ficou chateado. Não tem emenda, as coisas não estão dando, como é que eu vou conseguir a base se não tem emenda? Tem que ter alguma coisa, tem que ter uns carros, cadê a Casa Civil? E aí o próprio Lira está chateado porque o Lira tinha um nome para o TRF1 e o Padilha não fez nada, deixou o Flávio Dino vetar. A priori, o nome era visto como simpático a Bolsonaro. Imagina, né? Eu acho que não. Mas vamos continuar. Olha a notícia que saiu. Após o veto de Dino, Lula sinaliza que nomeará aliado de Lira
para a TRF1. Em um movimento para tentar aplacar as críticas do Lira ao governo, o Lula sinalizou que contemplará um aliado do presidente da Câmara nas próximas nomeações que fará para desembargador do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E, gente, eu tô muito triste, eu tô muito chateado com tudo que está acontecendo no Brasil. Até fiz uma postagem ontem, então, né, de brincadeira, mas você tem um pingo de verdade, eu falando o seguinte, né? Deus tem um plano para tudo. Mas, senhor, pode dar uma aliviada, tá? De boa, obrigado. Pode dar uma aliviada, eu sei que tudo tem uma causa, mas tá meio complicado esses momentos, né? A gente tá vendo, assim, a luz do dia. A turma pintando, bordando, dando cambalhota, fazendo acrobacias com o nosso Brasil. Isso aí para aprovar o PL 2630. O que aconteceu ontem não foi uma vitória, não dá para falar isso de jeito nenhum, ele só não foi colocado em pauta para votação. Mas você viu que nada foi adiado. Foi adiado. Mesmo com toda a pressão que foi colocada de grandes influenciadores da esquerda, vocês viram aí o Felipe Neto, perfil do Choquei, etc, tudo mais. Sei, né? Mas teve essa questão das emendas, Lira, TRF1, etc e tudo mais. Pelo menos não foi pautado ontem. Pode vir a ser pautado amanhã? Hoje? Na calada da noite? Pode. Pode. Mas o governo, né, suou a camisa. Nada suou a camisa. Mesmo com todo o apoio e força da máquina, eles não conseguiram emplacar. E, bom, eu não acho que o Google é boca aberta. Fala assim na linguagem popular. Não acho que o Google é boca aberta, não acho que o Meta é boca aberta, o TikTok é boca aberta. E assim como o pessoal deve passar as próximas semanas discutindo, falando isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, eu acho que essas plataformas, elas não vão ficar paradas, vendo, né, a morte da bezerra, esperando o dia que o PL 2630 vai ser colocado em votação e falar, meu Deus, olha só o que aconteceu, etc, tudo mais. Eu acho que vai ter vários movimentos nos próximos dias. Vamos observar alguns desdobramentos. Sei que tá bem complicado, às vezes passa aquela sensação de, sabe, não é... Sabe quando você não consegue fazer nada? Você fala assim, nossa, eu tô aqui, eu me esforço, será que dá para fazer alguma coisa? Mas vamos que vamos, devagar e sempre. O dia ontem noticiou, né, os veículos como um todo, que o CAD abriu uma investigação contra a Google e Meta para apurar suspeita de abuso nas discussões sobre o PL das fake news. As empresas tiveram, na verdade, os presidentes dessas empresas no Brasil foram convidados a prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Além dessa turma, o Brasil Paralelo também. E, pelo que consta, isso foi feito dentro, né, do escopo do inquérito, o 4781, que, se eu não estou enganado, é o das fake news. Então você vê, tem uma certa pressão acontecendo na sociedade. O governo colocou todos os seus esforços para tentar garantir, como você vê, ó, o governo diz que Google fez publicidade enganosa e pede multa de 1 milhão por hora. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, subordinada ao Ministério da Justiça, impôs medida cautelar ao Google Brasil por suposta manipulação acerca do projeto de lei 2630, conhecida como PL da Rede Globo. Eu acho que esse é o grande ponto, até um ponto para unificar a insatisfação da direita com a esquerda. Vou mostrar para vocês algumas coisas aí das últimas horas. O órgão pede mudanças de práticas para garantir isonomia no debate sobre o projeto e, caso contrário, impõe multa de 1 milhão por hora. O Google tirou lá, né, o linkzinho da notícia do blog. Aí veja, aqui as coisas começam a ficar bem interessantes. E passa uma mensagem bem ruim do que pode acontecer num futuro próximo, caso, por exemplo, o PL 2630 seja aprovado. Eu fico muito preocupado ao ver que os nossos deputados, eles carecem de um pouco mais de conhecimento sobre algumas coisas. O Metrópolis comenta aqui, ó, deputada do PSOL
aciona a Senacom, essa mesma Senacom, contra o Twitter e o Spotify, mas por coisas diferentes. Vamos focar no Twitter. O Twitter, segundo a deputada, teria impedido usuários de publicar mensagens contrárias ao projeto. É aquela história lá da Daniela Lima, né? O Spotify teria veiculado anúncios criticando a proposta que será votada nesta terça-feira, e não foi votado. Aí vamos falar um pouco sobre isso. Ontem, logo pela manhã, quem é que aparece? O Cavaleiro Verdivaldo. Fez uma longa thread, algumas, né? Fez várias postagens ao longo do dia, postagens ricas em imagens, dados, informações. E o Verdivaldo começa a falar o seguinte: ontem, tanto a Daniela Lima, da CNN, contra um grupo lá, né, dos dorminhocos gigantes, alegaram que estavam sendo censurados pelo Twitter. É hilário ver o grupo, né, indignado sobre censura. E aí o Verdivaldo fala que o ministro da Justiça e Segurança Pública usou isso para ameaçar as investigações criminais. Mas foi falso, veja. Com base no que o Verdivaldo falou que é falso? Aqui, ó. O ministro da Justiça e Segurança Pública, ele compartilhou a postagem dos dorminhocos falando, ó, estou encaminhando o assunto à análise da Senacom, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. Os dorminhocos falavam, o desespero bateu. O Google usando a própria plataforma para atacar o PL, o Twitter deslogando as contas das pessoas para atrapalhar. Aí, tá ali o fact-checking do Twitter, né? Olha só, o Twitter não está deslogando propositalmente contas por meio da PL. A rede social está passando por instabilidades no mundo inteiro, como noticiado pela Reuters. Tá ali o link. Uma rápida consulta no site Down Detector mostra em tempo real a situação dos servidores da rede social. E tem outro link para você poder conferir que a rede, né, o Twitter, passava por uma instabilidade. Mas o que a gente vê? Com base em uma afirmação de um perfil do Twitter, não apenas o ministro da Justiça e Segurança Pública, como o deputado do PSOL, resolveram acionar a Senacom. Veja como são as coisas. E o PL 2630 sequer foi aprovado. Teve uma coisa que eu falei para vocês ano passado. Eu sabia que isso daqui, gente, ia gerar algum fruto positivo. Diante de todo o caos que acontece, alguma coisa boa tem que emergir. Ano passado, quando o Musk comprou e aí anunciou essa questão do Community Notes, vocês pegaram os vídeos do ano passado, foi naquela época que começou a sair as primeiras threads do Twitter Files, divulgando, né, que estava acontecendo lá dentro, né, os pormenores. Eu falei, ó, isso daqui pode vir a mudar o jogo um pouquinho, até porque faça chuva, faça sol, falem mal, falem bem. No final do dia, a rede social que mais impacta o debate público é o Twitter. Onde é que a turma tá? Tá no Twitter. Por que a turma não vai lá pro Instagram? Por que a turma não vai para o Facebook? Quem também tentou utilizar do mesmo argumento foi a Vera Magalhães. E sim, fui deslogada depois de tentar postar a manchete da Folha sobre a ação do Google contra o projeto das fake news. Conforme reportado pela Reuters, milhares de usuários tiveram problemas com o Twitter globalmente no momento em questão, indicando que a fonte do erro é um problema técnico. As pessoas que defendem a aprovação do projeto de fake news podem estar praticando fake news. Essa daqui, nossa, brilhou. Falo pra vocês, a Daniela Lima, ela nunca decepciona. Só que agora ela, assim, se superou. 4 fact-checking no intervalo de um pouco mais de 24 horas. Isso daqui já foi um dos últimos, se não foi o último. O Elon Musk respondeu ao Verdivaldo falando, irmão, isso é ridículo. Sabe, o Twitter tá tendo uns probleminhas aí devido ao crescimento, né, que acabou afetando usuários ao redor de todo mundo. Tem muitas pessoas, né, logando simultaneamente. A gente tá tentando aqui alocar mais alguns servidores, né, aumentar a capacidade, o servidor de autenticação para resolver o problema. E o Elon Musk, eu vou mostrar para vocês qual foi a postagem do Verdivaldo. Na verdade, foi aquela postagem que ele faz, né, mostrando ali, só que ele fez aquela postagem em inglês, falando, cara, olha o que está acontecendo, olha o que a jornalista da CNN está falando. Basicamente, ele até fez uma piada. O Verdivaldo falou o seguinte, ontem
caso anteontem, o Elon Musk estava em sua casa, contratou um tradutor, sabe, para fazer tradução simultânea em sua casa, e ele começou a assistir a CNN Brasil. Na hora que ele viu a Daniela Lima falando, ele falou, opa, bora, derruba ela aí. Piada do Verdivaldo, né? Aí, depois que o Elon Musk falou, cara, foram servidores, problema técnico. Aí vem a Daniela. Musk diz que o TT tá crescendo e faltou servidor, e por isso algumas pessoas não conseguiram se logar aqui ontem. Não é o meu caso? Eu estava logada, estava na rede, apenas não conseguia postar determinado conteúdo. Mas ele tá falando que algumas pessoas estavam sendo deslogadas. Ela não conseguiu sequer traduzir o que o Elon Musk tinha para falar. Aí tem o fact-check, é falso. A apresentadora faz interpretação e tradução incorreta da resposta do atual dono do Twitter, o Elon Musk. O Musk diz que usuários por todo o globo foram afetados por contas de novos usuários tentando logar na plataforma, não apenas os novos usuários. Tá todo mundo sofrendo com esse problema. Tanto que ela só recebeu um único comentário, que a Daniela ela fechou os comentários da postagem, e foi do Pedro Menezes, picanheiro raiz. Ele escreveu sobre a origem da falha e não sobre o impacto dela. Vários veículos de imprensa publicaram que o problema foi só na versão web e afetou usuários que estavam logados, mas não conseguiram twittar. Isso explica por que você conseguiu twittar pelo aplicativo do celular. Mas ela é teimosa. Ela é teimosa. O vídeo que ela colocou lá, ao vivo, ela ainda não apagou, gente. O vídeo já tem mais de milhões de visualizações. E segue lá, ó. Conforme reportado pela Reuters, milhares de usuários tiveram problemas com o Twitter globalmente no momento em questão, indicando que a fonte do erro é um problema técnico. Mas eles não estão nem aí, nem aí. E ela fica lá, ó. Aconteceu ao vivo, mostramos ao vivo. Impossível saber a posição da plataforma porque ela, como já é de conhecimento público, responde a qualquer questionamento da imprensa com emoji de um cocôzinho. Segue trecho da CNN 360. Ela não se contentou. Ela foi lá colocar o post dela. Fiz a foto para escapar do algoritmo. Foi mesmo. Foi o algoritmo, né? Ela escapou do algoritmo. Que dor. E mais uma vez ela toma o mesmo fact-checking. Isso aqui é uma postagem bem interessante que mostra quem são as pessoas que querem dar poder aos políticos brasileiros para determinar o que é verdade e o que é mentira. O repórter Renato, ele fez uma postagem, e aí eu não sei se a Daniela Lima foi na DM dele falar apague, estou ofendida com quem você escreveu, eu não sei. Eu acho que não, acho que ele deve ter pensado, opa, comecei a receber críticas aqui nos comentários, vou aliviar na minha crítica. A postagem original do Renatinho falava o seguinte, ó, é fake, é mentira que o Twitter tenha deslogado usuários que tentaram postar conteúdo a favor do PL das fake news, ou PL da Rede Globo. Na verdade, de acordo com o site Down Detector, houve falha generalizada na rede social que atingiu milhões de usuários. Porém, Google e Big Techs fazem campanha contra o PL. Tem que botar o mas, né? Mas ele usou porém. Aí ele pegou essa postagem, para não falar que é fake news. É impreciso dizer que o Twitter tenha deslogado, né? Pegou mal. Deixou a Daniela meio chateada, né? Falar que produz fake news. Essa aqui foi uma da... O Verdival, na verdade, já dando RT em cima do Elon Musk. E aí ele colocou ela em inglês, né? Aí você pode ver a tradução, ó. Por mais evidências que se acumulem, as mentiras contadas ontem por Daniela Lima, Vera Magalhães e muitos outros jornalistas, espalhadas e usadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para ameaçar o Twitter, nunca serão retratadas ou corrigidas. Mentir não vai fazer nada. Eles acreditam que tem o direito de mentir. Aí a Daniela, que falou na CNN, né, sobre você ter problemas se você recitar alguns trechos da Bíblia na rua, aí ela vai lá, posta Êxodo e fala assim, ó. E o que faz a extrema-direita quando algo que eles não querem ganha proporção, recorta um trecho, tira o contexto e joga para a turba do ódio? Sim. Se você defender ao pé da letra alguns trechos da Bíblia no meio da rua, pode incorrer em crime.
exemplos abaixo, tudo do livro de Êxodo. Eu não sei se ela tentou aliviar ou se explicar, mas eu acho que, sabe, a emenda saiu pior do que o soneto. Então, deixando claro, ó, não defenda nada que tá ali, ó, né? Capítulo 21 de Êxodo, de jeito nenhum. Ai, seu. Aí eu vi essa postagem aqui ontem que chamou minha atenção. Porque aquele grupo ali, o Livres, antes de Bolsonaro se filiar ao PSL, eles eram ligados ao PSL. Bastou Bolsonaro se filiar. Mas, nossa, foi uma campanha de difamação em massa contra Bolsonaro. Quem apoiava, que era um grande entusiasta desse grupo Livres, seria talvez um grupo que iria avançar com anarcocapitalismo no Brasil, era aquele Rafael Lima, do Ideias Radicais. E aí essa turma pintou, bordou, umas pessoas à frente desse grupo até pediu aí, né, para caçar o mandato de uns deputados da direita. Tem uma senhorita que fez o programa de governo não do programa de governo, né, mas a questão da área da economia de uma candidata que fez o L no segundo turno e já estava fazendo desde o primeiro, inclusive é ministra hoje. Mas tá lá, né? Vem Livres agora falar o seguinte, que o governo Lula adota postura autoritária ao perseguir o Google por um posicionamento. Em democracias livres, o direito à participação política é de toda a sociedade, inclusive das empresas. Quem deseja amordaçar a divergência não pode ter mais poder na própria mão. PL da censura não. Aí o Verdivaldo fala, ó, a própria lei é autoritária. Seu objetivo principal é banir e criminalizar a dissidência. Então é claro que eles estão usando meios autoritários para criminalizar a oposição à lei. A Globo ainda manda no Brasil, eles vencerão. Mas a esquerda dirá a si mesma que eles venceram. E aí depois ele completa falando o seguinte, ó. O mais triste disso tudo é que as facções que mais querem essa lei são a Globo, CNN, Centrão e o Lira. É que vai fazer passar. A esquerda segue atrás deles, pensando que é a vitória deles. Mal posso esperar para que o primeiro blog de esquerda em favor seja censurado sob esta lei. Aí veja. Olha quem compartilhou o Verdivaldo. Leonardo Atushi, o chefão do Brasil 247. O Brasil 247, o maior portal petista do Brasil. O Verdivaldo está compartilhando ali a Globo News, a assessoria de comunicação extraoficial do Dilma, quase. Falando assim, ó, enquanto isso, aqui está a Globo, de longe, o mais agressivo e importante apoiador dessa lei. É, porque é para enriquecer a Globo, né? Ameaçando a todos que melhor se submeterem a essa lei, porque senão, né, o judiciário fará esses controles sem voto e será muito mais rígido. Tá avisando. Se não fizer por bem, vamos fazer por mal e de forma ainda mais intensa. E a Natuza, né, tá ali falando isso naquele tom dela, extremamente calma, extremamente contente, né? Assim, eita, será que eu vou ganhar um aumento? Agora que a Globo vai faturar um pouquinho a mais? Eu comentei no vídeo ontem aquele editorial do Globo, foi uma das coisas mais horripilantes que eu li ao longo desses quase 4 anos. Aí tá ali o Otávio Guedes, né? Falando o seguinte, ele analisa editorial do Google sobre o pele das fake news. Se quer agir como imprensa, precisa ter o ônus e o bônus. Mas e o editorial do Globo? E o editorial do Globo? Aí o Verdivaldo fala, ó, a grande aliada da esquerda nessa luta, a Globo, tenta justificar porque Globo, mas não Google, pode opinar sobre o PL. Não faz sentido. Tanto a Globo quanto o Google podem ser responsabilizados pelo que dizem. Só o Google está sendo criminalizado, porque a Globo apoia o governo. Antagonista. O lobby do Globo a favor do PL das fake news. O veículo de comunicação da família Marinho se manifestou incisivamente pela aprovação da proposta que pode ser votada hoje na Câmara. Isso não tem como ser normal, pessoal. Aí que eu falei para vocês que algumas discussões foram pautadas para além da direita e que eu acho que são bem relevantes. Você vê, ó, Joaquim de Carvalho, compartilhado pelo Leonardo Atushi, e
o Joaquim de Carvalho é repórter e documentarista do Brasil 247, né? TV 247 é a mesma coisa. Orlando Silva pediu para retirar o PL das fake news da pauta. É preciso mais debate, sempre disse. Regulação é necessária, mas como está, ameaça a democracia e beneficia a Globo. E acreditem, a esquerda da internet, ela não é a favor da Rede Globo. Ela não é. É importante mostrar como pode ser um grande perigo para a liberdade de expressão, sem sombra de dúvidas. Mas as pessoas também precisam entender essa questão que envolve o financiamento do jornalismo e como isso vai favorecer a Rede Globo. Isso pode ser, inclusive, uma ponte para ter algum tipo de diálogo, para ter uma comoção maior, pelo menos, né, entre a direita e a esquerda. Você pode ver, está bem claro. Ambos são contrários à Rede Globo ser beneficiada. Aí o próprio Leonardo Atush fez uma longa thread falando o seguinte, ó, sobre o PL 2630 das fake news, financiamento do jornalismo e democracia. Ele fala, a meu ver, todos os veículos de comunicação e comunicadores independentes estão defendendo legitimamente os interesses econômicos. O interesse econômico do Brasil 247 da TV 247 é ter receita publicitária e de assinaturas suficiente para manter e expandir uma das maiores e melhores equipes de jornalistas profissionais do Brasil. Os comunicadores de esquerda, com maior alcance e receita publicitária, temem que o fundo que vai financiar o jornalismo profissional reduza o bolo da publicidade digital. Outros preferem acessar o fundo que será criado pela lei. De maneira geral, todos os comunicadores progressistas são contra fake news e discurso de ódio, mas o fato do PL tratar de financiamento do jornalismo contamina a discussão. Do ponto de vista político, todos os comunicadores progressistas torcem pelo sucesso do governo Lula, mas há dúvidas se esta discussão será positiva ou negativa para a popularidade do governo. E eu acho que não, porque para muito além da bolha da direita bolsonarista, você pode pegar aí os liberais que fizeram L, os isentões, a turma do MBL, do Moro e tudo mais, tem muita gente aí, né? Eita, acho que passaram um pouco do ponto. Tem até uma parte da esquerda que também, opa, peraí, volta. Então, não dá para negar que houve um desgaste. Se a gente chegar no final do dia e esse projeto de lei não for aprovado, bom, primeiro será uma grande vitória do povo brasileiro. Ontem já foi uma pequena vitória. A gente pode ter uma derrota acachapante nas próximas horas. Mas foi uma vitória com todo o esforço empregado e ainda assim eles perderam. Foi uma baita vitória. Não dá para esquecer isso. Mas não sabe. A direita cola no governo o carimbo de censor das redes sociais. O Atush está ligado. Boa parte da esquerda se incomoda com o financiamento da mídia corporativa, em especial a Globo. A esquerda está puta da vida com a Rede Globo. Como o tema é polêmico e divide a sociedade, o melhor é aprofundar o debate. E se você aprecia a transparência editorial do 247, apoie e coloque lá. Eu acho que os deputados da direita, né, de centro, os contrários, deveriam começar a levantar esses questionamentos. Por que a turma da esquerda do Congresso Federal está traindo os seus eleitores para beneficiar a Rede Globo? Porque eu acho que se começar a levantar essa discussão, a turma vai começar a ficar assim, peraí, o PT está apoiando a Globo? Eu acho que esse pode ser um caminho muito interessante para a discussão ser pautada. Falar da ligação do PT com a Rede Globo. Tô tendo que pausar ainda, que ainda tô gripado, né? Então, minha voz não tá 100%. Eu tô um pouco de febre hoje, mas vamos que vamos. Aí ontem, o José Guimarães, líder do governo na Câmara, falou para os jornalistas. O líder do governo disse que foi abordado em aeroporto por pessoas contratadas para questionar sobre PL das fake news. Vocês acreditam nisso, gente? Que alguém contratou pessoas para questionar políticos no aeroporto? Vocês acreditam nisso? Me perguntaram, você vai votar com o PL da censura? Eu disse que vamos votar o PL da defesa das crianças, das mães, de família, da democracia. Meu Deus, tocou meu coração.
Aí, vamos ouvir aqui, né? Ops. Vamos ouvir aqui aquele momento. Vocês já devem ter visto as falas do ministro da Justiça e Segurança Pública. Se nós abrirmos nesse momento a página do Google, nós vamos encontrar uma linha fina com a seguinte frase: o PL 2630 pode piorar ou prejudicar a sua internet. Isto é o quê, juridicamente? É um editorial? Mas eles dizem que não são empresas de comunicação, eles dizem que são plataformas de tecnologia. Quem faz editorial é empresa de comunicação. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Se é publicidade, tem que estar sinalizado enquanto tal. Então, a primeira obrigação é sinalizar que aquilo é publicidade, para que os consumidores saibam que aquilo é uma publicidade de uma empresa. Segundo lugar, como essa publicidade subreptícia, subliminar, a Secretaria Nacional do Consumidor considerou que isso é uma publicidade enganosa ou abusiva. E está impondo a obrigação de contrapropaganda, que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim como eles veicularam clandestinamente uma publicidade contra, eles agora vão ser obrigados a veicular no mesmo lugar uma publicidade a favor, para que os consumidores possam formar opinião. Divulgaram clandestinamente e agora vão ser obrigados. Muitas pessoas reagiram a essa postagem, esse vídeo. Eu quero falar para vocês um número. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Se eu der play aqui, acho que vai cair no áudio. Deixa eu dar uma mutada no microfone aqui. Não, deixa aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá, já viu o que eu queria. Esse cidadão aqui, vocês devem conhecer. O Igor 3K. Amigo do Monark, né? Eu acho que continuam sendo amigos. Mesmo depois de todo o problema, que o Monark saiu do Flow, etc, tudo mais. E aí o Igor, ele vem postar o seguinte. Meu Deus do céu. Um dos maiores absurdos que já ouvi um político falar. Essa pele que é criminosa. Essa é uma das poucas vezes que o Google que o Google tá falando, eu assino embaixo. Se essa pele passar, o conteúdo que você consome na internet será fundamentalmente afetado. Vocês devem lembrar que o Bolsonaro foi no programa, lá no Flow. Muita gente se questionou como o Igor ficava bancando o isentão. Não acredito, não vou apoiar fulano, ciclano, beltano, etc, tudo mais. E no dia de ontem algumas pessoas pegaram alguns posts na internet pra meio que cobrar, falando assim, o isentão aqui, o isentão acolá. Eu nunca me dediquei a fazer react de nada. Meu conteúdo não é react. Mais uma vez eu fiz. A um único episódio. Foi o episódio do Danilo Gentili, do Flow Podcast. Foi o episódio de 2 anos atrás. Esse episódio, com menos de, 72 horas, contava com mais de 10 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações. O Monark, que viralizou na internet dando chilique no dia de ontem, falando que ele está há 4 anos lutando. Bom, ele está mentindo. O Monark, por várias vezes, ele defendeu a tese do gabinete do ódio, de robôs, etc, tudo mais. Um desses exemplos, eu já até uma vez eu recortei e postei no Twitter, foi quando ele entrevistou o Weintraub, né, os patatistas. E aí ele falava que ele conhece a rede social e etc, tudo mais, que tem ali uns robôs, tinha uns bots. E aí essa turma hoje, elas se colocam como escandalizadas com o que está acontecendo. Só que, gente, a gente chegou nessa situação onde existe uma parcela da sociedade que apoia uma lei que, vamos ser bem franco, no final do dia, além de enriquecer a Rede Globo, quem está apoiando quer aniquilar a oposição, quer remover da internet qualquer pessoa que apoie Bolsonaro. Não acho que o Igor apoiasse isso nenhuma vez, sabe, alguma vez em sua vida. Mas o Danilo Gentili pintou, bordou, deu cambalhota sobre aplausos, tanto do Igor quanto do Monark. O único episódio que eu me dediquei, porque eu falei, cara, eu não aguento mais o Danilo Gentili
promovendo essas mentiras. Um perfil com alcance gigantesco que o Gentili tem, mas gigantesco. Imagina a quantidade de jovens, cabeça oca, que não conhece até hoje os vínculos do Danilo Gentili com o Luciano Ayan. Aquela postagem clássica do Twitter do Gentili falando que o Ayan é o guru dele. Nada disso seria possível se eu não fosse meu guru. O Danilo Gentili dando chilique. A gente vai chegar lá, uma coisinha. Então, assim, aí agora essa turma está assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Pô, bacana. Antes tarde do que nunca, abriu os olhos. Mas é duro de ver que a gente só chegou nesse ponto. Porque aqui você vê também, ó, Rogério Vilela. Não acho ele uma má pessoa. O Vilela foi uma das pessoas que, por exemplo, levou Alexandre Frota. E Frota falou com todas as letras que a facada que Bolsonaro tomou foi de mentira. Ele era de boa. Ele era de boa. Até veio falar uma lorota pra mim na internet, né, etc tudo mais. Depois me desbloqueou. Acho que percebeu que não tava do lado errado. Mas agora tá aí, ó. Que distopia estamos vivendo nos últimos anos. Meu Deus. Pô, Vilela, será que você não ajudou, cara? Será que você não influenciou nesse cenário? Será que você não influenciou na criminalização de um lado? Tem alguns pontos na história que eu acho que não podem ser esquecidos. Por mais falar, pô, mas agora estamos unidos em torno de uma casa. Beleza. Mas é sempre bom lembrar, a gente tem que saber como chegamos no momento atual. E o dia de ontem tiveram algumas notícias. A turma do Republicanos falou que, ó, vamos votar contra o PL 2630. Outra coisa, a discussão, do jeito que está acontecendo, ela só existiu porque o Republicanos foi a favor. Se o Republicanos não fosse a favor da urgência, nada disso que aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias, nada disso teria ocorrido. Então podem agradecer ao senhor Marcos Pereira. Ele é o pai da criança. Aí no dia de ontem, quem também se colocou contrário, vejam só, o PSDB e o Cidadania. Cidadania, muito mais do que o PSDB, é o antigo PPS, mais ou menos, né? Que foi se transmutando até virar o Cidadania. O PPS era do Foro de São Paulo. Aí o líder, né, dessa federação, que é o Adolfo Viana, do PSDB da Bahia até, falou assim, ó, que a Federação PSDB Cidadania na Câmara defende a criação de regras que garantam urgentemente a segurança nas redes, mas é contra o controle do governo, qualquer que seja ele. Por isso, somos contrários ao PL 2630, conhecido como o PL das fake news. Várias pessoas foram pegar algumas postagens antigas, né, para relembrar alguns grupos assim bem importantes, né, que chamam a atenção. Você vê aqui, ó, Abrage, jornalismo investigativo. PL das fake news ameaça privacidade e liberdade de expressão. Isso aqui foi em 26 de junho de 2020. Olha como as coisas mudaram. Aí, em meio a essa discussão sobre pode ou não pode, o Google tá certo, o Google tá errado, o Google passou do limite, fez, né, compartilhou de forma clandestina, Pedro Burgos, que eu acho que ninguém ia falar que esse cara é bolsonarista, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí ele fala assim, ó. PL das fake news, na home, né? Assim, no caso, na página inicial, pela ordem, Globo, Folha, Estadão e Google News. Eu juntei aqui, né? Aqui na ordem. Globo, Folha, Estadão e Google News. Olha como estava a home da Globo. Miriam Leitão. Plataformas atacam democracia. Pronto. E PL das fake news precisa ser votado. Agora o Google é antidemocrata. Opinião do Globo. A aprovação do PL das fake news será avanço civilizatório. Foi o editorial que a gente comentou ontem. Orlando Silva. Com votação prevista para esta terça, PL das fake news tem semana decisiva na Câmara. Essa é para a Folha de São Paulo. Ministério Público cobra Google após ofensiva contra a PL das fake news. Lula recebe Lira sob pressão em meio a risco de derrota do PL das fake news. Governo pretende proibir anúncio do Google contra a projeto de lei. Por que sou contra o PL das fake news? Meu Deus do céu, né? Aqui é uma gota no oceano. Até a gente vai falar sobre esse texto. Entenda 7 pontos o que está em jogo. Aí vem o Estadão. Pressão ameaça a votação do PL das fake news hoje na Câmara. Google põe manifesto contra o PL das fake news na página inicial. Entenda como ficam as redes sociais na proposta de tramitação. Procuradoria da República em São Paulo pede que Big Techs esclareçam ações contra o PL das fake news. Críticas não apontam um problema concreto no texto, diz autor do projeto. Quando você é lá na página inicial do Google, na Google News, tá lá, né? Isso aqui é a coisa do Google. Na verdade, a imagem da capa de uma notícia da Carta Capital.
Ministério da Justiça vai apurar a campanha do Google contra fake news. Governo e Ministério Público Federal reage à ofensiva do governo contra a pele das fake news. Ministério Público Federal questiona Google. Ministério Público não fica Google. Ou seja, o Google só está repercutindo. Está toda a imprensa unida contra as plataformas. A imprensa vai lucrar, né? A Google vai ter que sustentar. Aí, minha folha, mais algumas manchetes. Pele das fake news pode proteger crianças. Defendem ONGs. Os ongueiros, tá lá. Pele das fake news tem a ver com o combate à violência nas escolas, diz a diretora da Unesco. Alguém ainda leva a Unesco a sério? Aí vem mais. Organizações internacionais defendem a aprovação do pele das fake news. Quem? Um monte de ongueiro maluco. Tá ali o nome. Entidade de atuação global, organizações da França, Reino Unido, Estados Unidos e da Índia. Beleza, campeão. Aí voltando aqui pro Pedro Burgos, o Joel Pinheiro, foi até engraçado no comentário dele. O Joel fala assim, ó, a página do Google News é mais equilibrada na cobertura do pele das fake news do que a da Globo. Se você não entendeu, a piada é porque assim, a Globo News já passou de todos os limites, assim, transcendeu, inaugurou uma nova forma de jornalismo, vem sendo criticados assim ferrenhamente por Dora Kramer, alguns jornalistas que ainda, né, não querem fazer o L com toda a força, faz o L assim meio envergonhado. Tá assim, passou todos os limites, vocês acompanham, Natuzaneri, Assadi, Otávio Guedes, Marcelo Lins, André Trigueiro, assim, tá feio, tá nojento. Tá nojento. E ainda assim, o Globo conseguiu ser pior. Aí vamos continuar. Aí o Joel Pinheiro odeia Bolsonaro, fez o L, né, fez campanha pelo Lula. Escreveu o texto, porque eu sou contra o pele das fake news. Aí ele faz aqui duas comparações, onde ele coloca em teses algumas notícias que seriam conspirações mais à direita, conspirações mais à esquerda. Ele fala assim, uma rede social que permita postagens falando que o Lula, ajudado pelo Poder Judiciário, deu um golpe nas instituições brasileiras e estará faltando com seu dever de cercear conteúdos de ataque à democracia? E a rede social que permite post dizendo que Temer deu um golpe com o Judiciário, com tudo? Porque é isso que a esquerda fala. E aí? É fake news? Será lícito defender, que a gente pode nem falar o nome, um post? E a teoria monetária moderna, que é a teoria que quebrou o país, né? Da Dilma. São algumas perguntas que o pele das fake news suscita. Originalmente, ele previa a criação de um conselho independente para resolvê-las. Agora o conselho caiu, mas as discussões ainda caberão a alguém. Ministério da Justiça? Anatel? Seja quem for, está bem claro que é muito poder para uma entidade só. Este é apenas um dos aspectos do PL. Há também o debate econômico e medidas de transparência, algumas boas inclusive, mas é importante o bastante para que ele me pareça ter mais potencial para o mal do que para o bem. Isso sem falar nos pontos simplesmente absurdos. O PL políticos com mandato imunes a qualquer tipo de remoção de conteúdo pelas plataformas. Vocês já imaginaram o Janones? Pode falar o que ele quiser. O que ele quiser. 100% imune. A turma do PT como um todo, né? Ou seja, algumas das principais fontes de fake news de nosso país estão expressamente protegidas pelo pele das fake news. Para as empresas que querem evitar multas milionárias, o mais fácil será simplesmente vetar tudo o que possa parecer fake news sobre os temas sensíveis listados na lei. Na hora que vi o título, eu falei, ih, rapaz, eu não sei se esse cara tá falando a verdade ou não sei. Eu não, assim, não sabe nem qual é o conteúdo do vídeo. Mas, olha, por via das dúvidas, como a plataforma da rede social é cúmplice, né, das postagens agora, tem coparticipação, eu falei, é melhor banir, porque eu não vou querer pagar multa. Vamos penalizar o produtor de conteúdo. Na dúvida, sempre censure. E o debate público ficará cerceado. Via de regra, não é desejável socialmente proibir o erro ou mesmo a mentira. Primeiro porque determinar o que é verdade em cada caso concreto dá um poder enorme à entidade que receber essa atribuição. E se ela tiver vínculos com um dos lados na luta política do país, pior ainda, né?
A gente sabe aí o consórcio qual o lado dele. Segundo lugar, porque erros e mesmo mentiras também servem ao debate público, a obrigar quem conhece a verdade a refutá-los e estabelecer perante a opinião pública uma versão que mais se aproxime da verdade e dos fatos conhecidos. Esse processo de debate público, guiado a cada passo e em cada participante, por paixões irracionais, ambições pessoais e espírito de grupo, resulta num público mais informado no longo prazo. Veja o que aconteceu com a Daniela Lima. As pessoas levando a verdade, as pessoas começando a entender o que realmente está se passando. O fato dela ter sido refutada gerou mais engajamento para mostrar o que realmente aconteceu com o Twitter do que outra coisa, né? Entendemos melhor o processo de aprovação né, de vários problemas, taxa de juros, graças aos debates que movimentaram a sociedade nesses anos. Sistemas polêmicos, foi graças a eles que várias pessoas entraram em campo, a dar opinião sobre isso, se é bom, se é ruim, etc. Tudo mais, e assim o debate vem sendo feito. Nos bons e velhos tempos, antes de redes sociais e fake news, ninguém fazia a menor ideia. Vocês, gente, sabiam como é que funcionava essa questão de taxa de juros? A importância de uma responsabilidade fiscal, como o Banco Americano, né, o Fed, a depender da decisão de aumentar a taxa, reduzir a taxa, pode impactar também na taxa do Banco Central Brasileiro. Hoje em dia, nada você tem uma noçãozinha. Aprender a navegar nessas novas águas mais democráticas, ou seja, em que o número maior de pessoas participa e que a Rede Globo não quer, é muito mais importante do que tentar cobrar das empresas que limpem o debate público brasileiro. Nestes dias de acompanhamos a atuação do IBAMA no resgate da capivara Filó, sendo questionada na opinião pública e na justiça, fatos desencontrados com oportunistas de ambos os lados, mas é nesse processo que eles se esclarecem. Hoje as autoridades são chamadas a justificar suas decisões perante a opinião pública e a pressão política que essa necessidade cria, embora não tenha caneta em mãos, muitas vezes influencia quem tem. Um PL poderia ajudar a tornar as redes mais transparentes e menos manipuláveis, mas querer que elas arbitrem sobre o conteúdo em temas cruciais, sob ameaça de multas e até fechamento, é temerário. Vai dar errado. E aí o dia foi passando. Mesmo com todo o esforço do governo, eles perderam. Isso é inegável. Eles perderam. É uma vitória permanente? É uma vitória duradoura? Não. Mas olhem a força da máquina que essa turma tem nas mãos. Globo, CNN, Folha, Estadão, Veja, Felipe Neto, Choquei, a máquina do governo, né? Quem sabe algumas... a força da máquina do executivo, né? Via Casa Civil, via relações institucionais, o Lira, e eles não conseguiram. Não conseguiram. E aí diz, ó, se não tiver voto, não vai para o plenário. E eu acho engraçado, o Lira quer aprovar todo o custo. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Eu quero saber por que o Lira está tão empenhado. O que é que ele ganha com isso? Lira tem de pedido do relator e adia a votação. Quem pediu o adiamento foi o próprio Orlando Silva. Só a bancada do PL e do Novo foram contra a protelação. Eles queriam que fosse votado ainda ontem. Então estavam bem certos, queriam votar e iriam derrubar a proposta. Orlando Silva pediu adiamento da matéria para consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas. E aí ele diz que para a matéria voltar deve levar ao menos umas 2 semanas. Será? Não sei. Acho que se tiver clima, na calada da noite, daquele jeitinho, eles pautam e aprovam. Aí, ontem à noite, aqui chega... Nossa. Depois que decidiram, né, protelar, Felipe Neto, sim, na maior naturalidade, ele postou assim, ó, a votação do PL 2630 foi adiada. Anotem, se não for votado, o Poder Judiciário vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E aí as plataformas vão implorar pelo PL 2630. Na falta de regulação, o Judiciário vai vir com tudo. Pior para todos.
Ele tá convicto do que ele tá falando, né? Felipe Neto ontem, inclusive, tava lá no evento da ONU. 44 especialistas, ele é um dos especialistas. E o novo alvo, no primeiro momento, né? Que são as fake news, redes sociais. Agora, eles estão preocupados com o algoritmo. Porque o algoritmo vai recomendando uma coisa, outra, recomenda uma coisa, outra, recomenda uma coisa, outra. Daqui a pouco, né? Você virou radical direita. Ó, não pode. Não, de jeito nenhum. Aí tá ali, ó. É preciso enfrentar os algoritmos das plataformas para impedir a radicalização humana pelo lucro. Olha as palavrinhas-chave, né? Lucro, plataforma, dinheiro, algoritmo. A plataforma é tua, mas sou eu que recomendo. Quem que vai brilhar e quem não vai. Eu não tô censurando, eu só tô aqui lidando com o algoritmo para ele ser transparente, para o bem vencer sempre. A turma já tá na fase 2. E aí, gente, chegando aqui na parte para lembrar de algumas coisas que eu acho que são bem importantes. No dia de ontem, diversas pessoas, como foi ali o Igor 3K, como foi o Vilela, como foi o Kim Kataguiri, vieram aí a público para mostrar toda a sua insatisfação. Uma delas foi o Rubinho Nunes, que fala: não era Bolsonaro, não, desculpa, não era Bolsonaro ou Lula, era liberdade ou censura. Apenas 5 meses de Lula e isso está cada dia mais evidente. É mesmo? É mesmo? Depois de tudo que o Rubinho Nunes aprontou, é porque ele saiu do MBL, né? Ele disse que saiu, que rompeu. Aí meio que ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Se arrependeu ou foi campeão? E olha o comentário. E o cara falou isso daqui, ele realmente acredita que foi Bolsonaro que fez. A PL foi criada durante o governo do Bolsonaro. Ele só tá narrando um fato que realmente surgiu durante o governo do Bolsonaro, pelo Alessandro Vieira, Tabata Amaral, Felipe Rigoni. Não, ele tá falando, não, mas foi durante o governo do Bolsonaro. Foi Bolsonaro, viu, que deixou isso acontecer. A Tsuka até diz, né? Como é possível alguém ter a mente tão bagunçada assim? E aí tem algumas figuras públicas, algumas figuras políticas, que eu sempre tento relembrar algumas coisas que acontecem. Porque, assim, errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Não dá, não dá. Sabe, você às vezes pode até dar uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Não dá, gente. E precisamos entender como chegamos no dia de hoje. Diversas coisas aconteceram no passado. Diversas coisas aconteceram. Mas sabe quando é que a coisa começa a subir para uma criminalização? Onde a criminalização dos apoiadores do governo da direita, sejam ela nas redes sociais, sejam nas ruas, quando é que isso começa? Manifestações de 26 de maio de 2019. Eu quero lembrar para vocês algumas coisas. No período pré-manifestação do 26 de maio, talvez vocês não lembrem quais foram as pautas, mas eu vou relembrar vocês. O Brasil estava bem complicado, estava difícil avançar. O Rodrigo Maia estava aprontando todas, junto com a turma do Centrão. Tava difícil, tava difícil. E aí Bolsonaro, na época, até compartilhou um texto falando: irmão, tá do jeito que tá, não dá, o Congresso precisa entender que as coisas mudaram, não vai ser mais como era antigamente. E aí começou a se falar na manifestação, vai ter uma manifestação de rua, 26 de maio, a primeira manifestação, não do governo Bolsonaro, mas da história brasileira em favor de um presidente. Isso nunca aconteceu. A primeira manifestação onde brasileiros iriam às ruas em defesa de ideias. Não era assim, queremos derrubar um político, queremos eleger um político. Não. Somos a favor dessa pauta. E aí, nesse cenário, onde devia ter um esforço para aprovar pautas importantes, eis que surge a turma do MBL. E aqui foi o racha do MBL, quando o MBL, né, virou comunista, que eles adoravam fazer essa brincadeira. 19 de maio de 2019, Renan Santos. Vamos lá, amigos. Conforme analisado tantas vezes, a retórica antipolítica do governo escalou. O objetivo é culminar num ato de rua forçando a barra contra o Congresso e a mais alta corte do país.
assustando também militares. E quem toca isso é o grupo ideológico. Guedes, por seu turno, se reuniu com Maia. Ó, pra mostrar a diferença, ó. O núcleo ideológico é um problema. Na época era o bolsolavismo, mas a ala liberal do governo, do Moro, tá 100%, né? Isso aí não tem nenhum problema. Nenhum problema. Grava essa data, 19 de maio. Aí o rapaz, o Márcio Mac, comentou assim, ó. Até agora só vejo o MBL falando em fechar o Congresso. Em nenhum post da pauta da manifestação menciona isso. A máscara tá caindo. Mais um partido mais do mesmo, falando do MBL. Uma pessoa que respondeu Renan Santos, aqui ó, Rafael Ferreira. Bando de prepotentes tentando incriminar a manifestação. Tá ali o que aconteceu, né? Olha quais eram as pautas. Apoio ao pacote anticrime. CPI, né? Aprovação da MP 870, nominal, para saber quem tá votando a favor e contra. Era que falava da recriação dos ministérios, né? Na verdade, da destruição dos ministérios para reduzir. Enquanto Lula precisa da MP, que ainda não foi votada, para ampliar os ministérios, Bolsonaro estava tentando diminuir. E a turma do Centrão não queria, porque queria mais pessoas na máquina. E reforma da Previdência. Ah, mas como é que eu posso ter certeza que essas eram as pautas? Isso aqui é só um post de rede social. Beleza. Beleza, calma. Vamos aqui ouvir o Kim Kataguiri. 20 segundos. Não vamos para a manifestação do dia 26, não vamos divulgar, não estamos defendendo por uma razão muito simples, né? Duas pautas principais das manifestações do dia 26. Uma é que é a invasão ou fechamento do Congresso Nacional, o que por si só já é uma medida antiliberal, anticonservadora, antirrepublicana e que a gente não pode defender de maneira nenhuma. E outra, da mesma maneira antiliberal, antirrepublicana, anticonservadora, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Nós não... Olha só como surgiu a história que apoiadores de Bolsonaro defendiam medidas antidemocráticas. Começou aí, gente. A história de atos antidemocráticos começou aí, mas só virou mesmo uma coisa maior em 2020. Começou aí. Aí que começou a criminalização. Aí você fala, mas será que a turma de Bolsonaro realmente não queria fechar tudo? Fechar o Brasil? Vamos por partes. 21 de maio de 2019. Kataguiri rebate críticas de ativistas pró-Bolsonaro, radicais cegos e alucinados. São grupos radicais, mostrando o canto, estão cegos pelo adesismo, como todo radicalismo satura e passa. Na entrevista para a BBC News. O MBL, que já defendeu a ocupação do Congresso durante o governo petista e fez atos contra exposições, diz que não apoia os protestos previstos para o dia 26 porque a pauta é majoritariamente autoritária, em sua grande maioria. Será mesmo? Pô, vamos aqui ver uma matéria que saiu na época no Estadão, acima de qualquer suspeitas. Quais são as pautas da manifestação pró-Bolsonaro em 26 de maio? Qual é, Estadão? Vamos ver, né? Os atos favoráveis ao governo Jair Bolsonaro, marcados para o próximo domingo, dia 26, têm causado divergência entre partidos, integrantes do PSL e apoiadores do presidente. 3 assuntos, no entanto, são unânimes para a maior parte das pessoas que vão às ruas. Vamos ver que assuntos são esses. Reforma da Previdência, pacote anticrime e a votação da medida provisória 870, que trata da reforma administrativa e perde validade em 3 de junho. Caso a MP caduque, o governo seria obrigado a recriar até 10 ministérios. Mas o que Kataguiri não falou que a pauta era majoritariamente autoritária? MBL vem pra rua, não vão participar. Os grupos que depois foram apoiar o Sérgio Moro, que entrou como um catalisador em toda essa situação. 2 dos mais importantes movimentos não vão participar dos atos. O MBL afirmou que as manifestações são estranhas e se colocou contra pautas que considera antirrepublicanas, como o fechamento de instituições. Quando vão entender que demonizar o Congresso é péssimo para a aprovação da Previdência, a principal pauta do governo. E aprovou, não foi? O MBL não participará das manifestações principalmente pelas pautas de fechamento ou invasão do Congresso. Com idolatria cega, corre-se o risco de ser um PT ou uma CUT azul. Começavam a criar a ideia do bolsopetismo. Já o movimento Vem Pra Rua emitiu uma nota dizendo que as pautas não estavam em sintonia com o que o grupo defende. O Vem Pra Rua não apoia políticos nem partidos. Respeitamos o equilíbrio institucional dos poderes da República e acreditamos que as críticas pontuais que têm de ser feitas devem respeitar a sua integridade.
A democracia não pode prescindir de poderes fortes e independentes. A mesma narrativa suja. Aí, Estadão, né? Mas o Estadão mente. Vamos olhar aqui outro jornal, outro veículo. Também no dia 21 de maio, Folha de São Paulo. Movimentos pró-Bolsonaro ampliam motes para afastar radicalismo de ato no dia 26. As convocações falam também em demonstrar apoio à reforma da Previdência, pacote anticrime, defender a obrigação do voto nominal como estratégia para constranger parlamentares em projetos polêmicos como a MP 870, que enxuga a estrutura do governo. O MBL criminalizou pessoas que lutavam por diminuir a máquina. O MBL ajudou a criminalizar um movimento que estava lutando por uma reforma da Previdência, que é algo que ia, sabe, arder na pele de todo mundo, mas naquele momento era importante para o Brasil. No final da semana da Folha de São Paulo, gente, a Folha fez esse pequeno resumo, ó. Pautas oficiais. Será que tem alguma pauta autoritária? Defesa da reforma da Previdência, defesa do pacote de crime, apoio à Lava Jato, votação nominal na MP da reforma administrativa, defesa de medidas de Bolsonaro, como contingenciamento de gasto e decreto, né, de ferramentas. E o MBL foi contra, atuou contra, ajudou a criminalizar a direita. Começou aí. Quem vai participar vai estar no nome dos grupos. Aí essa nota ainda fala o seguinte: movimentos com estrutura mais robusta, como o MBL, vem para a rua, evitar aderir à iniciativa. A principal justificativa é o radicalismo. O movimento liberal não pactua nem com o fechamento do Congresso, nem com o fechamento, né, do Judiciário, diz Kataguiri para a Folha. Abre aspas, você pode e deve criticar a atitude de membros dessas instituições, mas nunca demonizá-las. Presidente que se diz conservador não pode atropelar a instituição democrática. Ou seja, Bolsonaro, né? Eita, Bolsonaro aí, conservador, está indo contra a democracia. Bom, você deve saber quem é esse cidadão, Felipe Moura Brasil. Passado alguns meses, ele escreveu aquela nota Blogueiros de Crachá, que foi mais um degrau nessa escalada. Olha o que o Felipe Moura Brasil falava no dia 23 de maio, logo no início desse vídeo. É um recorte do Pingo nos Is da época. Vamos em frente. É o seguinte, em café da manhã com jornalistas nessa quinta-feira, o presidente Bolsonaro criticou o fato de pautas como o fechamento do Congresso e do STF estarem entre as supostas reivindicações dos atos marcados para domingo. Tem muita discussão aí na rede social se isso tá ou se não tá, mas o que importa é que o Bolsonaro disse o seguinte, aspas, quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional está na manifestação errada. Fecho aspas. O presidente afirmou que esse tipo de pauta está mais para Maduro, em referência ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, de quem ele é crítico. Bacana, né? Bolsonaro era contra. Falou que tá no lugar errado quem tá defendendo essas pautas. Bolsonaro sempre manteve o mesmo posicionamento. Logo após a fala do Felipe Moura Brasil, em torno de 2 minutos e 10, o Augusto Nunes fala o seguinte: A declaração é muito bem-vinda e encerra esse debate sobre uma falsidade, né? Eu não vi em nenhuma falsidade isso que pode se materializar, né? Tem sempre maluco aí para pedir essas coisas. Exato, por via das dúvidas. Claro, foi muito bom, para deixar claro que presta atenção. Se aparecer alguém pedindo fechamento do STF, fechamento do Congresso, ou é um sujeito desgarrado da manifestação, um grupo desgarrado, ou é alguém querendo provocar, escalado até pelo PT. Isso aí não é teoria conspiratória. A gente sempre sabe que tem infiltrado. Isso acontece. As manifestações do impeachment tinha infiltrado também. Então, como você pediu impeachment da Dilma, apareceu o jeito. Intervenção militar. Não sei quem é que defende isso aí, porque é uma completa maluquice. Foi muito bom dizer isso e fique claro que eu, em todos os documentos que eu vi, em todos esses posts que circulam na internet, as bandeiras são essas 3 que eu mencionei agora há pouco. Não vi nenhuma alusão a isso aí, mas é muito bom deixar claro que ninguém está apoiando medidas antidemocráticas. Quem insiste nisso é a imprensa. Continua dizendo que tem gente querendo, a manifestação também que defende medidas autoritárias, tal. Isso é mentira. Mentira. Agora... A imprensa
e o MBL, Augusto Nunes. Foram essas pessoas que vieram com esse papinho de antidemocrático. Como ele falou, eu não vi nenhuma postagem sobre isso. Aí, vamos voltar para aquela nota da Folha de São Paulo. Aquela mesmo, né? Movimentos para Bolsonaro ampliam motes para afastar radicalismo. Ao longo da matéria fala assim: o MBL jogou a bomba no colo de Bolsonaro porque diz ter encontrado em monitoramentos, olha só, o MBL fazia monitoramentos. Queria saber como, né? Indícios de que a convocação inicial, com motes de derrubada das instituições, partiram de simpatizantes do núcleo duro bolsonarista. Olha a tese, olha o embrião da tese que estava se formando. São redes ligadas ao Carlos Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho. Grupos obscuros no Twitter e no Facebook, afirma Renan Santos. O que foi que aconteceu depois? Blogueiros de Carachá, CPMI das fake news, Moro sai do governo, e aí vem os capítulos da justiça, que vocês conhecem muito bem. E olha onde a gente está hoje. Olha onde nós chegamos. Tiveram as manifestações. Eu fiz questão de ir atrás de uma matéria da Globo para narrar o que aconteceu. Bolsonaro diz que manifestação é recado àqueles que teimam com velhas práticas. Várias cidades pelo país tiveram protestos desde a manhã deste domingo em defesa do presidente Jair Bolsonaro e de medidas do governo, como reforma da Previdência e o pacote anticrime. Esse foi um resumo das manifestações. Mas a sementinha foi plantada. Se lembra lá no início que eu falei, gravem a data, gravem a data, gravem a data. A escalada do MBL, começa ali mais ou menos 18, 19 de maio. É quando começa a escalada, a criação dessa narrativa. 18, 19 de maio. Essa postagem é do dia 17, ou seja, antes daquela primeira post ali do Renan Santos, falando das pautas autoritárias e tudo mais. Paulo Briguet, ele tá no Brasil Sem Medo, ele falava assim, o meu amigo Silvio Grimaldo escreveu o texto definitivo sobre o MBL e Renan Santos, aqui ao cunhado de Seuzinho da Vila Madalena. Leiam e espalhem, abre aspas. Palavras do Silvio Grimaldo, naquela época, 17 de maio, 2 dias antes daquela thread do Renan Santos, que eu só mostrei o primeiro item. MBL, logo depois de se reunir com o general Mourão, começou a dar entrevistas atacando Olavo de Carvalho e o presidente Bolsonaro, a quem agora eles acusam de ser o maior inimigo da direita republicana, o que, se pensarmos bem sobre o que foi a direita ao longo da história republicana, até faz sentido, né? Bolsonaro realmente é o grande inimigo do PSDB, acabou o PSDB. Aos jornalistas que me procuraram, recomendei que entrassem com uma live para ter acesso à pauta da reunião com o vice-presidente. Mas, na verdade, acho que isso não é necessário. Pela ação do MBL nessa semana, já dá para ter uma ideia do que foi acertado lá. Renanzinho certamente foi combinar o preço do rabo do MBL, pois agora, que Mourão não pode falar, ele precisa de um papagaio e de um cacetete de aluguel. O MBL faz o trabalhinho sujo da milicada e, em troca, ganha o protagonismo de interlocutor do governo como representante da direita aceitável e articulante. A primeira missão de Renan, esse de Seuzinho da Vila Madalena, isso aqui tudo são palavras do Silvio Grimaldo, é emplacar a narrativa de que manifestação de rua sem MBL não tem legitimidade. Eles já estão tentando esvaziar a manifestação do dia 26. E vai piorar. Eles não só tentaram esvaziar, eles tentaram incriminar. E antes desse período, esse período foi o marco do racha do MBL e de mais algumas figuras, como o Danilo Gentili, que sempre permaneceram juntos e são unidos por alguns amigos em comum, como o Luciano Ayan. Essa postagem aqui é do dia 5 de maio. Sabe qual foi o contexto disso daqui? Sabe como é que surgiu a história de gabinete, sabe, de ataques, linchamento virtual? Sabe como é que começa mesmo e assim, muitos nomes bem alinhadozinhos? É quando o Danilo Gentili, ele compartilha uma entrevista que o general Santos Cruz concedeu para Vera Magalhães.
E aí ele falou que é um absurdo. O general Santos Cruz falava em regulamentação das redes. E aí foi um caos, mas um caos. E ali, inclusive, se intensificou, né, a crise entre a ala ideológica do governo, os olavistas, Olavo de Carvalho e tudo mais com os militares. Santos Cruz, na época, estava no governo. Caiu até depois, né? E aí o Danilo Gentili foi o cara que compartilhou, e as matérias da imprensa apontavam o Danilo Gentili como líder. O líder desse grupo que ia pra cima das pessoas nas redes sociais. Se vocês quiserem saber até mais sobre isso, Dossiê 5 de maio. Episódio 767. Bota, Dossiê 5 de maio, com toda essa história do racha do Danilo Gentili, com vários documentos, prints, mostrando como ele tinha um discursinho meia boca, e o que realmente pode ter ocorrido. E aí eu quero encerrar só com esse post aqui, eu acho que tem tudo a ver com o momento atual. Tudo a ver. Em meio a essa confusão do general Santos Cruz, tudo que estava acontecendo no Brasil lá no início de 2019, já se falando em regulamentação das redes, Bolsonaro veio a público falar que em meu governo a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluída as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba. O Danilo Gentili compartilharia falando: é a primeira vez que um presidente diz isso abertamente no Brasil. Uma rápida pesquisa no Google mostrará que nos últimos 20 anos houve várias tentativas governamentais de regular a imprensa, a mídia e a internet. Guardem o compromisso registrado abaixo. Guardamos. Bolsonaro não só cumpriu, como o governo dele ainda apresentou a MP da Liberdade. E 19 dias depois desse post, no dia 24 de maio de 2019, o Danilo Gentili fez 3 tweets, né, uma sequência, uma threadzinha, explicando por que ele ia sair da política e porque ele não iria convocar os atos para as manifestações do dia 26. E aí ele passou os anos, né, ajudando a criminalizar Bolsonaro, falando dos MAVs, dos ataques digitais, quando na verdade ele que foi atacado sobre isso. E chegamos, né, nos dias atuais. Entra dia, sai dia, eu vejo as mesmas pessoas voltando. Quando é oportuno, elas defendem as pautas, porque agora elas podem ser vítimas. Elas achavam que poderiam derrubar Bolsonaro e assumir o poder. O que a gente está vendo agora aqui no Brasil é que a esquerda não tá para brincadeira, não tá para dividir o controle, né? Não tá para dividir a pizza. A pizza é dela, ela vai comer sozinha. E a turma tá começando a perceber, como o Rubinho Nunes falou, não era Lula versus Bolsonaro, era liberdade contra a censura. Vou mandar todos os vídeos que eu dei play no canal do Telegram. Peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam entender como as coisas acontecem, entender a história. Nada acontece e é criado por acaso. Sempre digo que você faz meu trabalho, você é meu canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. E espero poder estar aqui amanhã, também ver vocês. Eu falo isso com brincadeira, mas sinto que cada vez mais vem se tornando uma frase mais real do que eu esperava. E é isso, gente. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!